Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o primeiro livro de Reis. Retornamos a nossos estudos nas Sagradas Escrituras e hoje, nesta oportunidade, com estudo em 1 Reis, a partir do verso 12 do capítulo 2, que foi a interrupção do estudo anterior. O que vimos antes foi o livro de 2 Samuel, onde o segundo livro de Samuel traz o reinado de Davi, e depois de concluir o segundo livro de Samuel, fizemos também um resumo do livro de 1 Crônicas, porque em 1 Crônicas temos a história do reinado de Davi com alguns detalhes a mais que em 2 Samuel não temos. Repetindo, 1 Crônicas, para dar as informações complementares de 2 Samuel. E agora, na continuidade, depois de estudarmos o final da vida de Davi, vamos prosseguir agora com o reinado de Salomão. Muito bem, verso 12, portanto, segundo capítulo de 1 Reis. O verso 12 diz: E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Muito bem. Davi, ao encerrar o seu tempo, deixou muitas coisas para seu filho Salomão, nos materiais para edificação do templo da casa de Deus, mas também deixou algumas orientações. Antes de Salomão atuar em alguma coisa a mais, temos um episódio que está narrado a partir do verso 13. Adonias, irmão de Salomão, que tinha pretendido o trono e se antecipou, fazendo-se rei a si mesmo, mas o que veio a recuar, porque Salomão foi ungido rei e por ordem de Davi na mesma época. E assim Adonias recuou. Mas agora temos uma segunda investida, uma tentativa, vamos dizer assim, com um ardil. Qual a atuação de Adonias? Ele chega para Batseba, mãe de Salomão, e pede a ela que vá até Salomão fazer um pedido. Salomão, como filho, não ia negar a sua mãe, Batseba, um pedido que a mãe fizesse. Um pedido simples. Qual o pedido? Está no verso 17. Adonias disse a Batseba: Peço-te que fales ao rei Salomão, e mais ao final, que me dê por mulher, por esposa, a Abisag, a sunamita. Paremos. Qual é o pedido? Casar com a esposa do rei Davi. Casar com a esposa do rei Davi seria se tornar legitimamente o herdeiro também do trono, já que herdou, entre aspas, a esposa. Essa era a verdadeira intenção de Adonias. Não queria casar com a sunamita, queria utilizar esse artifício para depois requerer o trono. E observem que isso está no verso 15, que ele não se esqueceu quando diz assim, verso 15, leio agora: Disse, pois, Adonias: Bem sabes que o reino era meu
e todo Israel tinha posto a vista ou os olhos em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Paremos. Ele volta à história do reino. Era meu. Israel queria que fosse eu, mas não veio, ainda que era da vontade de Deus. Ele sabia muito bem, quando ele fez aquela tentativa de vir a reinar, ele sabia que contrariava Davi, contrariava os chefes principais do povo, contrariava a Deus, mas queria. E agora diz que era dele, mas continua na tentativa. Quer casar, entre aspas, com a rainha, a Sunamita, a Abisag. Batseba simples vai até ao rei Salomão, seu filho, e pede uma coisa. E o rei diz: não vou despachar a senhora, minha mãe, assim, de qualquer jeito. Como querendo dizer, eu vou procurar atender a senhora, o que é que a senhora quer? E ela expressa uma simplicidade muito grande. Verso 20: então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: dê-se a Abisag, a Sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Ela não percebeu, mas Salomão logo entendeu o fato e respondeu a sua mãe no verso 22, dizendo: por que me pedes Abisag, a Sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Salomão entendeu o plano de Adonias e não teve demora. Determinou imediatamente chamar Adonias e sentenciou a morte. Ainda estava arquitetando rebelião. E assim Adonias é morto, afastado desta contenda no meio do povo. Mas Salomão, em ato contínuo, faz outras coisas, como no verso 26. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi. Observe este cuidado. Abiatar, que esteve em conluio com Davi, Salomão manda embora. Não seria morto porque Salomão lembrou-se, era um sacerdote, tinha andado com seu pai Davi em todo o cuidado das coisas de Deus, falhou agora, então não morreria, mas foi exilado, retirado de Jerusalém, e com isso não poderia mais estar ministrando no santuário. É importante fazermos um destaque que está no verso 27. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Paremos. Isso aqui está numa observação. Quem anotou esta informação, registrou isso, mostra que este ato, Salomão expulsar Abiatar de Jerusalém e do serviço sacerdotal, era cumprimento de uma profecia antiga, do tempo de Eli, porque Deus tinha dito a respeito da casa de Eli alguns males que veriam
e que eles seriam tirados do ministério sacerdotal. E assim vamos vendo progressivamente sendo afastados do serviço de Deus a descendência de Eli. Salomão não deve ter percebido isso, mas cumpriu com a sua ordem aquilo que Deus já tinha determinado. Observam, são atitudes que nós muitas vezes não compreendemos. Mandar matar alguém que era como irmão, mandar o sacerdote embora, parece até profanação, mas em tudo isso está a mão de Deus. Vemos por esse particular. Ele não fez nada de si mesmo, mas foi impulsionado por Deus, e era necessário para a quietude, para a paz no meio do povo de Israel, porque alguém queria levantar questões quanto ao reinado. E assim, lá vai embora Abiatar. Mas em seguida, verso 28 até o verso 32, de imediato o rei Salomão também manda e sentencia a Joabe à morte, outro que estava nos planos de transferir o reino para Adonias, também foi sentenciado à morte. E isso já provinha do coração de Davi e era juízo de Deus, porque diz o verso 32, lembrando que dessa forma se retirava do reino de Davi e de Salomão injustiças que Joabe fez ao matar homens inocentes e mais justos do que ele. Isso está escrito, como dissemos, no verso 32. Bom, observem, progressivamente Salomão vai agindo, retirando todos os problemas na passagem do reino. Isso lá em 1 Crônicas não estava escrito, como em 2 Samuel não citou nada, mas em Reis coloca todos esses detalhes, muitos acontecimentos em torno dos dias em que Salomão assumiu o trono. Mas uma coisa faltava, verso 36 em diante. Simei. Lembre-se de Simei, foi alguém que amaldiçoou a Davi, e portanto Davi disse para Salomão: Simei, lembre-se dele. E como Simei esteve contrário ao seu pai quando reinava, Salomão chamou a Simei nessa ocasião e disse: fica em Jerusalém, mora em Jerusalém e não saia de Jerusalém, porque no dia que você sair da cidade é a sua morte. Não tendo Salomão nada em que viesse a culpar a Simei, entretanto, para resguardo de todas as coisas, determinou que ele ficasse em Jerusalém, não se afastasse dali. E a sequência dos fatos é que Deus sempre atua, irmãos, para que o juízo aconteça. Escravos, servos de Simei fugiram dele, foram lá para o lado dos filisteus, para a cidade de Gate, e alguém veio trazer notícia para Simei: aos servos seus que fugiram, foram para Gate. E Simei, querendo resgatar os seus servos, foi para Gate para buscá-los. Foi a ocasião. Salomão chama a Simei e faz lembrar a ele qual foi o juramento, qual foi a aliança que nós fizemos. E Salomão ainda faz lembrar que ele sabia muito bem que era réu de morte, ou seja, digno de morte, mas que isso não tinha acontecido antes, porque Davi tinha lhe dado uma palavra. Mas agora, quando ele quebrou esta aliança com Salomão, ele certamente estava sentenciado à morte.
e com isso também Simei é morto. Observe, Adonias, Joabe e Simei morrem, e Abiatar é afastado do serviço sacerdotal. E com isso não há mais oponentes ao trono, não há questões de juízo da parte de Deus sobre o trono de Davi e de Salomão. Ele passa a reinar agora em paz. E assim concluímos o que temos no capítulo 2 e vamos ao terceiro capítulo. Primeira atitude de Salomão, que aqui se registra: o casamento. Com quem Salomão se casa? A primeira citação de casamento é esta do verso 1 no capítulo 3. Com quem ele se casa? Com uma filha do rei do Egito. E diz que trouxe esta sua esposa do Egito e colocou na casa de Davi, na cidade de Davi, que era ali mesmo em Jerusalém. Ele não tinha ainda tido tempo de construir alguma coisa adequada para a sua esposa, e assim ficou morando na cidade de Davi. Perguntamos: era lícito ele casar com a filha de Faraó? Muitos dizem que não, mas nas Sagradas Escrituras nós não temos uma proibição específica para casar com alguém que fosse do Egito, porque do Egito já saiu todo o povo de Israel. Observe esse particular. Cremos que a colocação do casamento de Salomão com a filha de Faraó, uma questão política, uma questão de renome, usado em muitos tempos entre os reis. Fazendo-se parentes, marcava-se posições de amizade e de paz. Por outro lado também, lembrando a palavra do Salmo que diz: filha minha, esqueça da casa do teu pai e chega-te ao teu rei. Isto aí também, no meu ver, pode ser figura da obra de Deus quando tem resgatado a igreja do Egito, a cada um de nós. Saímos de um lugar terrível, mas é para virmos e esquecermos a casa do Egito, esquecermos a nossa origem e nos achegarmos ao rei que nos recebeu para sermos dele. A igreja sendo resgatada da terra do Egito. Aqui temos essa figura também, mas continuemos mais um pouco. A sequência dos registros no reinado de Salomão nos leva ao verso 3 do capítulo também 3. Salomão, diz a palavra, amava ao Senhor. O verso 3 diz: Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Paremos. Aqui tem o início da vida de Salomão e do seu reinado, naquilo que tem ligação com Deus. Ele amava ao Senhor, andava nos seus mandamentos. A única coisa que não era correta que ele ainda fazia era sacrificar nos altos. A ordem de Deus era sacrificar em Jerusalém. Isso, ordem que Deus deu a Moisés na saída do Egito. Mas parece que o povo não cumpria isso, primeiro, porque o santuário por muitos séculos ficou fora de Jerusalém e sem um serviço adequado de culto, porque desde ali já estava destruída a casa de Deus. Então o povo acostumou a fazer sacrifício em outros lugares, e o próprio Salomão também. Ainda que a arca de Deus, o santuário de Deus, foi montado por Davi em Jerusalém. Por isso diz o verso 4 que o rei foi a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, um lugar elevado
onde ele apresentou ao Senhor 1000 holocaustos. Então ele buscava a Deus. Ainda não tinha entendido a precisão também de buscar a Deus só em Jerusalém. Mas parece que o Senhor relevava estas coisas porque o povo não tinha se despertado por esse mandamento de Deus. Muito bem. Foi nesta ocasião em que o próprio Deus apareceu a ele em sonhos de noite, dizendo aquela famosa frase: pede o que quiseres que te dê. Deus falando a um homem: que queres que eu te dê? Palavras também que Jesus usou muitas vezes: que queres que eu te faça? E no próprio sonho vemos o coração de Salomão, que ele diz ao Senhor desta forma, que ele estava constituído rei, que Deus tinha cumprido tudo que falou a Davi, que nele Salomão cumpria-se a vontade e a promessa de Deus feita a Davi. Mas, verso 7, leio o verso 7, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Façamos uma pausa. Por que leio este verso? É aquela colocação que também Davi fez, que Jeremias fez, no sentido de se acharem pequenos, novos, para a grande obra que tinha à frente. Muitos fazem leitura de textos semelhantes e atribuem a Jeremias, atribuem a Davi e a Salomão, que eram muito pequenos. Não, a palavra não fala de idade. É que eles se sentiram ainda novos, sem experiência para assumir um cargo tão sério, tão forte como este. Mas, verso 9, vem então a petição: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Aí está então o pedido de Salomão, sentindo-se inexperiente, talvez até mesmo incapaz, pede a Deus sabedoria. Ele quer saber entrar no meio do povo, quer saber sair, quer discernir o bem e o mal. É um grande povo, e acentue-se ainda que é povo de Deus. Observe, irmãos, que ele não teve como honra, glória para si ser constituído numa responsabilidade. Às vezes eu me surpreendo com muitos que são chamados para a obra de Deus, ou como se costuma dizer, separados para o ministério, obreiros da casa de Deus, ou tendo alguma outra responsabilidade, e ficam orgulhosos, achando que são dignos de receber uma honraria. Mas melhor seria entender como Salomão a responsabilidade, porque Deus não constitui ninguém para glorificar este alguém, mas antes lhes dá de fato honra para fazer a sua obra. Aí está o sentimento correto. Porque muitos que anseiam, como disse Paulo, o presbitério, o façam, mas com temor, entendendo a responsabilidade, ainda que seja de grande honra. Verso 10 até o verso 14, ainda no sonho, Deus dá resposta a Salomão. Como Salomão não tinha pedido riquezas para si, ou fama, nos dias de hoje está muito comum estar na mídia, e muitos pretendem isto. Salomão não pediu isso. Não pediu também a morte de seus inimigos, o mal sobre outros.
Deus se agradou disso e falou que ele iria dar sabedoria e também o que ele não pediu, riquezas, Deus também lhe iria dar. Estas expressões estão desde o verso 10 até o verso 14. E leio o verso 12 quando a palavra diz assim: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Observe bem, antes e depois, ninguém com sabedoria igual a Salomão. Eu entendo, irmãos, que na verdade não pode haver dois iguais. Deus sempre tem a forma certa de agir. Mas também há sabedorias em várias modalidades, vamos dizer assim. Eu reputo que ninguém foi tão sábio como Salomão, no molde em que Deus constitui a Salomão. Mas veja por outro lado, que há sabedoria em Paulo, por exemplo, em questão de nível, é muito mais alto. Só que não se compara. Igual a Salomão, no molde que Deus deu a Salomão, ninguém. Mas também igual a Paulo, Salomão não chegava. Ressalto isso porque quando vemos os escritos de Salomão em Eclesiastes, Salomão falou de tudo que é debaixo do sol. Mas se vamos ler o testemunho de Paulo, ele falou de coisas acima do sol. Então são duas modalidades diferentes. Ninguém igual a Salomão, falo eu, abaixo do sol. Mas Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu. Então precisamos ter cuidado nas palavras que o próprio Deus usa, porque tudo tem uns sentidos particulares, especiais, que o Espírito de Deus pode revelar. E nisso achamos diferenças e nunca haverá contradição. Verso 13, leio: e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Riqueza também Deus deu. Observe que o problema não é ter riqueza, porque Deus voluntariamente deu riquezas a Salomão. O perigo, lembremos, é colocar a confiança nas riquezas, amar as riquezas acima do próprio Deus. Assim, cumpre-se a palavra que Deus é que verdadeiramente pode enriquecer alguém sem acrescentar trabalhos ou dores, porque Deus dá na medida que alguém pode também suportar, e na verdade o Senhor dá àquele que está preparado para isso. Continuemos. Verso 15: acordou Salomão, e eis que era um sonho, e voltou para Jerusalém, e continua assim o seu reinado. Outro episódio, verso 16 em diante. Passam-se alguns dias naturalmente, e vem uma oportunidade nova na vida de Salomão. Duas mulheres chegam diante do rei, conforme o costume da época do rei, ouvir as questões e ajuizar. Duas mulheres chegaram com uma criança. E qual era a questão? As duas vão dizer, ou a reclamante diz que morava só com a companheira, e ambas geraram os seus filhos, cada um teve o seu filho, e não tinha mais ninguém de testemunha. Mas a companheira de noite deve ter dormido sobre o filho, e o filho morreu. E ela pegou o filho morto, colocou no meu lado, pegou o meu, ficou com ela. Acordando eu para amamentar o meu filho, de manhã percebi que não era
meu filho o morto, que estava no meu braço, mas meu filho é o vivo, que ela tem nos seus braços e diz que é dela. Essa é a questão. Quem é testemunha? Ninguém. A palavra de uma tinha o mesmo peso da outra. E Salomão diz, esta diz, o filho é meu, o vivo, o morto é dela. A outra diz a mesma coisa, o vivo é meu, o morto é o dela. Então peguem uma espada, dividam um filho no meio e dê uma parte para um, uma parte para outra. Resolvido. Não sabemos ou entendemos que sim, já que Deus tinha dado sabedoria a Salomão, que não era essa a vontade de Salomão, era o artifício, o meio de explorar mais alguma coisa daquelas duas mulheres. Tanto que de imediato a outra diz, não mate, dê o filho para ela, fique vivo o menino. E a outra diz, não, se não é meu, também não seja dela. E Salomão captou daí o sentimento materno. A mãe zelou pela vida do filho, por isso renunciou tê-lo como um filho para que ele vivesse. Então dê a esta o filho vivo, porque é dela. E assim Salomão captou. Seria algo de um conhecimento de psicologia? Não, sabedoria dada por Deus. Ele discerniu, explorou os fatos e deu a solução correta. Com este parecer, com esse juízo, começou Salomão a demonstrar aos olhos de todos a sabedoria que possuía da parte de Deus, que recebera de Deus, e aquilo foi se projetando, se espalhando e alcançou lugares distantes, e todos conheceram ou reconheceram que Salomão tinha sabedoria da parte de Deus. Verso 28 é que assim se escreve: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Pronto, sigamos agora indo ao capítulo 4. O capítulo 4 vai trazer para nós a atuação de Salomão na organização do reino. Lembremos que Davi já teve essa iniciativa, deixou praticamente tudo preparado, tanto no serviço da casa de Deus, como na administração do reino. E aqui se confirma com Salomão a ordem ou a disciplina, toda a distribuição de tarefas no reino de Israel. Verso 2 começa dizendo a palavra: e estes eram os príncipes que tinha. Começa com Azarias, filho de Zadok, sacerdote. Depois, verso 3, Eliorefe e Aías, filho de Sisa, secretários. Josafá, chanceler. Benaia, filho de Joiada, comandante do exército. Verso 5, Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E vai seguindo o registro da administração de Salomão. Destaco o verso 7, que diz assim: e tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que provinham ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E começa-se a citar a sequência dos 12 provedores. O verso 8 vai falar os seus nomes e a sequência toda. E estes são os seus nomes. Verso 8 cita Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, e segue a enumeração, os detalhes, até o verso de número 19. Paremos, observe. O rei era abastecido por provedores. Cada provedor tinha o compromisso, de alguma forma, de todo Israel estar
colhendo o que tinha que colher e trazer ao rei para a sua manutenção, para a manutenção da casa real, tudo que fosse necessário. Uma tarefa de 1 mês de provisão da casa do rei. E naturalmente os 11 meses seguintes para estar se preparando para a próxima ocasião. Igualmente, os outros, todos tinham 1 mês de trabalho e 11 meses de preparação, se considerarmos que sejam 12 meses. Na sequência do verso 20 em diante, vai falar qual era, entre aspas, a compra ou material, a provisão que chegava às despensas do palácio para que o rei tivesse a sua manutenção, como também da casa real. Verso 20 diz: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. É interessante notar, mas como deveria ser o reinado em Salomão, que ninguém batia ponto de fábrica, né? Israel tinha um cuidado, não havia o serviço escravo de forma nenhuma. O israelita não era escravo, não trabalhava como escravo. E assim comiam, bebiam, alegravam-se e cada um administrava a sua fazenda, ou seja, os seus bens. Continua, verso 21. O reino de Salomão, leia o verso 21 que é importante. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Aqui destaco porque cumpre-se a palavra de Deus de dar a Israel todo aquele território previsto, desde o Egito até o rio Eufrates, significando que os reinos em volta estavam entregues, submissos a Salomão, inclusive a própria Síria, com Damasco, e assim estende ao rio Eufrates, que vai longe, um território imenso. O território que não era habitado por israelitas estava no domínio também de Salomão. Cumpre a palavra de Deus. Todo o território daquela terra que Deus previu dar estava agora no domínio de Salomão. Verso 22 em diante. Agora vamos ver a dispensa. O que vinha para a dispensa de Salomão? Era, pois, o provimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Primeiro foi coros de flor de farinha, o melhor da farinha, e depois 60 coros da farinha. Quanto que é um coro? 200 litros. Meu Deus, imagine chegando em Jerusalém uma quantidade dessa que diz aqui que é cada dia 30 coros da flor de farinha, muita coisa. Ultrapassa a tonelada de farinha, só da flor de farinha. Mas acompanhava também no verso 23, 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses, e os corços e as aves cevadas. Imagine então, quanta gente lá em Jerusalém comia às custas da casa real. Alguns especialistas começam a calcular quanta gente deveria comer em Jerusalém a título de casa real, as dispensas do rei Salomão, já que, vamos repetir o verso 23, 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros, fora os outros animais esporádicos. E a contabilidade de alguns vai até em torno de 16 mil pessoas todo dia comendo em Jerusalém.
havia provisão para tanta gente, para milhares em Israel. Deus abençoando. Vou fazer uma pausa, abrir um parênteses novo aqui. Alguém já imaginou quanto é que a nossa cidade precisa de alimento para a quantidade de habitantes que nela está? Alguém já parou para calcular, para medir e ver de onde que vem isso? E qual é o prefeito ou vereador que está preocupado com isso e está plantando e cuidando para que haja mantimento na cidade? Ou perguntemos de onde vem que os supermercados estão cheios e com tão grande variedade? Não é preocupação de ninguém humano. Pode notar quais são as preocupações dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, dos governadores, etc. Tantos problemas eles têm que nunca vi ninguém visitando fazenda para ver como é que está o gado, nem a lavoura para sustentar o povo. Mas eu sei de um que faz isso. É como Jesus disse: o Senhor nosso Deus cuida até dos pardais. Então observe, irmãos, que o homem não tem capacidade de fazer isto. Nós estamos sendo assistidos por Deus de uma forma tremenda. E quem é que percebe? Se formos nos escritórios, nos gabinetes, para saber o que os administradores estão preocupados, eles não estão fazendo nada disso, plantando nem contando gado. Eles estão mais preocupados com o que vai edificar, o que não vai edificar, quanto vai entrar de posto, quanto não vai. Mas o alimento, o que é essencial para nós, que às vezes os homens nem conseguem aquilatar, trabalhar, mas Deus provê para nós tudo isso. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, que homens não têm capacidade para isso. E o mundo está aí, sendo sustentado por Deus. Continuemos. E assim, a palavra vai falando da grandeza de Salomão e da sua sabedoria, porque o verso 29 reafirma: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E cita-se alguns exemplos de homens que poderiam ser reconhecidos como sábios, mas Salomão era mais sábio. Verso 32: e disse, fala-se a respeito de Salomão, que compôs 3.000 provérbios, e os cânticos foram 1.005 cânticos. Verso 33: Salomão, na sua sabedoria, falou das árvores, desde o cedro, madeira de lei que está no Líbano, até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Observe a largueza da sabedoria de Salomão. Interessante que nós não temos livros que tenham esses escritos, todos esses escritos de Salomão não temos. Os salmos são uns 150 só, e ele escreveu 1.005 cânticos. Onde estão? Ele compôs 3.000 provérbios, estão todos no livro de provérbios? E onde está o seu escrito sobre animais, sobre peixes, aves e sobre também as árvores? Nós não temos esse material. Será que se perdeu? Mas enfim, o verso 34 vai concluir dizendo: e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aí está o reino de Salomão se firmando, se tornando notório, famoso em todo o mundo, e toda a organização do reino mostrando uma excelente administração, sabedoria em prática que Deus deu a Salomão. Na continuidade, no capítulo 5 agora, são as providências primeiras para a construção
da casa de Deus. O que fez Salomão nesta providência? O capítulo 5 mostra que ele buscou aliança com o rei de Tiro, Irão, que já fora amigo de Davi, e pede a ele então que lhe proporcione madeira de lei. Alguns tipos são citados de diferentes madeiras para os devidos fins, para que se possa construir então toda aquela grande obra que Deus não permitiu Davi fazer, mas atribuiu a ele Salomão para que o fizesse. O verso 6 diz assim, palavra de Salomão ao rei Irão. A palavra é essa: dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Observe, Salomão pede que eles cortem madeira. Ele não quer ousar de ir e cortar. Ele sabe que para isso há uma forma correta, um tempo correto para se retirar a madeira e ela conservar suas propriedades. E assim pede que os servos do rei, que já são naturais da terra do Líbano, cortem a madeira na época certa, trabalhem da forma correta e levem para ele a madeira pelo que ele vai dar o salário. Irão fica satisfeito com essa petição, concorda em mandar e concorda também que se seja dado o salário dos trabalhadores, e apresenta a condição no verso 9: os meus servos levarão desde o Líbano até o mar, e os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali o desamarrarei, e tu os tomarás, tu também darás ou farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Muito bem. E assim Irão dava a madeira e Davi dava o alimento. Qual o alimento? Vem o verso 11. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo. Lembrando que coro é 200 litros. E 20.000 vezes 200 litros de trigo. Depois continua, 20 coros de azeite batido. Isso dava a Salomão, a Irão, de ano em ano. Era uma quantidade enorme que se dava de trigo e de azeite para Irão. E assim começa as providências, como disse, para o trabalho. Verso 13 diz a palavra que na continuidade do preparativo da madeira, Salomão separou 30.000 homens para trabalhar na madeira. Imaginem 30.000 homens trabalhando. Só que Salomão organizou. 10.000 iam para o Líbano para trabalharem um mês inteiro. Depois retornavam e ficavam 2 meses em casa. E assim havia 3 turnos de 10.000 indo para o Líbano, um mês trabalhando, e folgavam 2. E depois eram substituídos, e assim havia um rodízio. Então seria, num tempo de hoje, um ciclo de trabalho de 8 horas por 16 de descanso. Proporção minha, falando com um modo de ver. Salomão que fez isso naquele tempo tão passado. Mas também a continuidade, verso 15, diz que Salomão separou 70.000 para levarem a carga ou as cargas, 80.000 que cortavam pedras nas montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, e eram 3.300, somando, portanto,
os números citados nos versos 13, 15 e 16, os trabalhadores de Salomão para construírem o templo de Deus, a casa de Deus em Jerusalém, chegam a um total de 183.300 trabalhadores. Imagine então como era a equipe, a multidão de gente trabalhando. 80 mil nas pedreiras, 70 mil nas cargas, 3.300 os líderes supervisionando o povo e 30 mil com a madeira progressivamente, mês a mês, no Líbano. E aí está. E continua a palavra falando, entrando agora no capítulo 6, que diz então: e sucedeu que no ano 480, aí está, para quem gosta de referências de datas, de períodos, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, no mês de Zive, que é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Paremos. Que ano que foi? 480 depois da saída do Egito. Quanto tempo depois de Abraão? Aproximadamente. Se o cativeiro foi 430 anos, quando Deus falou que o cativeiro seria 430 anos, 430 mais 480, 910 anos depois de Israel descer ao Egito. São séculos, irmãos. A obra de Deus, que muitos querem fazer rapidamente, como que no momento, tem coisas que Deus vai fazendo progressivamente e atravessa-se séculos e milênios. Deus não tem pressa, a sua obra é muito grande, Ele quer encher os céus, por isso que a salvação vai de geração em geração até completar o número daqueles que hão de herdar os céus. Para Deus já poderia estar pronto todas as coisas, mas Ele quer que a casa se enche. Vamos entendendo isso. Continuando mais um pouquinho, vai falar da casa do Senhor, verso 2 do capítulo 6. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para fins só de referência, vamos tomar o côvado valendo meio metro. Não se existe um conhecimento absoluto de qual o valor do côvado. A maioria crê que em torno de meio metro, arredondando. Então, o templo, na verdade, ou a obra que ele estava fazendo, seria nessas medidas de 30 metros de comprimento por 10 metros de largura e 15 metros de altura. Guardamos? Seria como um lote oficial de 10 por 30 metros. Se alguém for dizer para mim que é pouco, de fato é pouco. Só que, verso 5 vai clarear mais. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. Agora vou explicar. Porque o santuário de Deus é com medidas precisas determinadas. Se não me engano, 20 côvados é o lugar santíssimo, 20 por 20. Então largura 20 por 20 e altura 20. Isso daria, tomando o côvado como meio metro, 10 metros de largura nas dimensões base e 10 metros de altura. Um cubo é o lugar santíssimo. Seria essa medida. A casa de Deus chega a ser pequena, mas só que ninguém entrava ali, a não ser no lugar santíssimo o sumo sacerdote, uma vez no ano.
Depois tinha o lugar, o Santo dos Santos, mais uma pequena medida externa, e acrescentando agora, lateralmente, Salomão foi construindo câmaras, pátios, e se estende a obra grandissimamente. Continuando, verso 7, é muito importante e bonito entendermos. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Acho lindo isso aqui como figura das coisas de Deus. A casa de Deus, na verdade, irmãos, não era aquela, somos nós. Mas observe que nós somos trabalhados, preparados. Como diz a palavra, o Senhor começou em nós uma obra e vai aperfeiçoando até os dias de sermos levados para Jerusalém. No tempo de Salomão, o que se fazia é a figura da ordem espiritual. Em Jerusalém, silêncio. E lá na pedreira, pó, barulho de buril, também de todas as demais ferramentas, como no Líbano, para todo lado barulho. Em Jerusalém, silêncio. As pedras já vinham prontas e colocadas no lugar. Entendamos, você é pedra viva, você faz parte da obra Casa de Deus, só que você é trabalhado aqui. Quando formos para Jerusalém, vamos prontos, só encaixados no lugar. Essa é a verdade das coisas de Deus. O que materialmente se fazia é figura daquilo que é espiritual. Aqui é a pedreira de Deus, aqui é o lugar que a madeira é cortada, mas lá no céu só vamos nos encaixar no devido lugar como casa de Deus em espírito para toda a eternidade. Continua a palavra do Senhor falando, ainda no capítulo 6, verso 11, que Deus falou mais uma vez com Salomão. E qual é a palavra? Salomão, naquele empenho de fazer a obra de Deus, a casa de Deus, recebeu mais um incentivo. Verso 12: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Paremos. Salomão fez essa exortação, incentivo também, mas vamos tomar essa palavra para nós. Nós não somos casa de Deus? E não temos que cuidar dessa casa de Deus? Sim ou não? Sim, a santificação que Deus cobra de nós. Então essa palavra é para cada um de nós. Se cada um de nós, aí é só ler o verso 12. Nós estamos edificando esta casa, o nosso ser, caráter, personalidade, não é físico, corpo, como muitos costumam dizer, a nossa alma, mas temos que trabalhar direito nela, guardando o estatuto do Senhor, andando nos seus mandamentos, aí seremos casa eterna de Deus nos lugares celestiais. Então, vamos tomar mais cuidado com a nossa vida espiritual, para podermos alcançar os céus. Assim continua a palavra do capítulo 6, falando que Salomão edificava e aperfeiçoava a casa, construindo tudo, e aqui vem dando várias medidas e as peças que eram feitas, como no verso 23 e versos seguintes, vai falar dos querumbins. Sim, os querumbins que estavam cobrindo a arca de Deus que Moisés fez. Aqui é feito novos querumbins, só que já é outra ordem. Os querumbins estão de pé, com as asas abertas, cobrindo o santuário, e a medida da altura do querumbi confeccionado, eram 2 querumbins,
é de 10 côvados. Se tomarmos o côvado como sendo meio metro, que nós estamos insistindo nisso, a altura de um querubim era de 5 metros. 2 querubins, 5 e 5, com as asas abertas, e assim enchiam o espaço, que era todo lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto de Deus. Tudo isso Salomão foi fazendo algo novo em relação ao que antes existia. E segue outros detalhes com respeito à confecção, ao aperfeiçoamento. Verso 36 fala de coisas da construção que não se entende muito bem. Talvez alguém possa entender quando diz que também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. E vai continuando. E a casa foi edificada e teve uma duração de 7 anos de confecção, desde o ano 4º do seu reinado até o ano 1/10 do seu reinado. 7 anos de construção. Essas são as afirmativas e os detalhes que nós estamos destacando, que estão no capítulo 6. E aqui nós interrompemos o nosso estudo para darmos continuidade a partir do capítulo 7, na oportunidade seguinte. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.